Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas é um oferecimento do jornal Empresas e Negócios e uma parceria com a Casa Canon. No programa de hoje, vamos tratar de um assunto extremamente relevante: COP30. Já ouviu falar? É muito bom você acompanhar, porque vai ter assunto para as organizações, para as empresas, para governo, para as pessoas, e é sempre bom a gente estar antenado para ver de que maneira podemos ou não nos engajar nessa tarefa que temos aí à frente. Para falar sobre isso, nós trouxemos Ricardo Voltolini, que é o CEO da Ideia Sustentável. Voltolini, brigadíssimo pela sua presença, meu caro. Prazer tê-lo aqui. E eu é que agradeço, é um prazer enorme estar aqui e poder conversar com você. O Ricardo Voltolini é uma figura extremamente conhecida, mas não custa apresentar, né? Ele é o CEO da Ideia Sustentável. Ele vem fazendo um trabalho bastante grande e, particularmente, agora em cima da COP30, que é a 30ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O nome é monstruoso, mas o trabalho é idem também. O Brasil vai ter uma oportunidade de tratar desse tema pela primeira vez. E a Ideia Sustentável acabou de lançar um estudo chamado Top Trends COP30, que o Voltolini vai nos explicar direitinho para que é, de que maneira. Esse estudo ele trata da emissão dos gases de efeito estufa, de financiamento, de preservação de floresta, biodiversidade, enfim. Assunto não vai faltar, né, meu caro? Com toda certeza. O Voltolini, ele é autor de mais de 2.000 palestras. Quando bateu em 1999, você já parou de contar, né? Eu imagino. Tenha sido Parei de isso. contar antes. Felizmente tem gente mais disciplinada do que eu lá no escritório que faz o contador. E ele é autor de 12 livros também, curador do curso de pós-graduação ISD da FAAP. Enfim, meu caro, o que a COP30 vai efetivamente representar para o Brasil? Eu acho que é importante a gente começar pela própria ideia do que é uma COP, né? Uma COP, se a gente está falando de 30 edições, ela nasce em 1995, ali em Berlim. Ela vem como uma consequência da Rio 92, que ocorreu no Brasil. Então é bom sempre a gente lembrar. E as COPs têm sempre grandes objetivos. Nos últimos anos, o principal objetivo da COP é discutir o acordo climático que vai manter a temperatura média do planeta, o aumento da temperatura média do planeta, em 1,5 graus Celsius. Esse é o grande desafio Pelo da menos humanidade. é a grande ideia, né? A grande É, proposta. é uma proposta. Isso foi feito com base na ciência, né? Então, esses números 1,5, 3 graus, são cenários traçados por cientistas, e este número mágico 1,5 é considerado um limite seguro, né, para aumento da temperatura média do planeta. A partir dele, aí, as consequências são já bastante nefastas, vale dizer, não para o planeta, mas para a humanidade, né? Por aquilo que você acompanha, Ricardo, você acha factível esse 1,5? A correr as coisas como elas estão, né? Ou seja, a gente não, os países não estão conseguindo cumprir as suas metas climáticas. E se considerarmos que essas metas já não são tão ambiciosas, não. A resposta mais objetiva seria não, tanto que a ciência já trabalha com cenários de 2, 2,5, 3 graus. 3 graus a gente já estaria contando com uma Amazônia desertificada, por exemplo, que seria para a humanidade O caos, né? um grande caos, né? Porque a Amazônia ela tem uma função de ar condicionado do planeta.
Ela não é o pulmão, ela é o ar-condicionado. Ela regula a temperatura, a umidade do ar. Então, seriam problemas desde a queda da produtividade agrícola da laranja no interior de São Paulo, até o aumento do nível do mar em alguns lugares do mundo, derretimento de geleiras. Então, veja como tudo está muito imbricado, né? Sim, sim. E fazer na floresta pela primeira vez uma COP, então isso também é importante destacar. É a primeira vez que é feita na floresta, né? Será feita num país, E a Amazônia é num, altamente representativo, né? exatamente, sendo a floresta que é, tendo a importância geopolítica que tem, estamos todos muito otimistas, porque tem uma simbologia forte, tem uma discussão muito clara, é importante sempre dizer, tem uma pauta clara. A cada 5 anos, os países têm que rever as suas metas climáticas. Então, este é o ano que os países terão que vir aqui ao Brasil e dizer quais são as suas metas. E a expectativa, obviamente, é de metas mais ambiciosas. Problemas, E né? que ninguém fique empurrando com a barriga, né? É, Como de vez em quando se faz em outras COPs. sim, Não, esse tema está muito sensível, o sim, país A, o país B não estão colaborando, então sim. vamos jogar para a próxima discussão. Porque, veja, nós estamos vivendo uma situação muito complexa hoje na conjuntura econômica do mundo. Guerras, né? E Uma guerra política, né? já de 2, 3 anos, uma nova guerra se avizinhando. O segundo maior emissor de gás de efeito estufa do planeta diz: eu não quero mais jogar o jogo, são os Estados Unidos, se retiram formalmente do Acordo de Paris, ou seja, não vão assumir mesmo nenhum Não compromisso quer com, saber de não compromisso, quer né? saber de compromisso. Pelo contrário, né, os anúncios do presidente são de continuar emitindo, emitindo mais e produzir mais petróleo, que é justamente uma fonte energética que contribui para o aumento da temperatura média, Antiecológica, né? antiecológica. Então, o cenário ele não é exatamente o cenário mais confortável, mas ao mesmo tempo há uma grande expectativa, por exemplo, sobre qual será o papel dos países europeus. Então, espera-se muito que eles, que são os propulsores dessa discussão em nível global, o Acordo de Paris aconteceu em Paris, numa COP que foi importante, né? Que ela mais ou menos desenhou o futuro da humanidade com a questão climática. É também a grande expectativa, eu acho que é em relação à China, ao papel que a China vai jogar, que a China, percebendo que há um vácuo regulatório e que o seu principal concorrente global está saindo do jogo, os anúncios que a gente tem visto é de que a China vai jogar esse jogo. Para ela entrar agora seria extremamente oportuno, né? Seria oportuno e eu acho que eles estão observando esse fator da oportunidade que representa ser protagonista de uma economia de baixo carbono. Eu acho que essa é a discussão, é isso que veremos durante a COP. Há muitas expectativas positivas. A ministra do Meio Ambiente usa a expressão COP da implementação. O que ela quer dizer é chega de conversar, chega de falar em compromissos, chega de falar em isto daqui de dinheiro é suficiente, agora é hora de implementar, é hora de assumir os compromissos para cumprir as metas que foram acordadas. O que popularmente a gente dizia, basta de planejamento, agora vamos para o fazimento, né? O fazimento, eu acho que o fazimento é Senão muito a coisa não importante. anda, né? O Brasil teve um cuidado político que eu achei importante, que foi ser um dos primeiros países do mundo a anunciar as suas novas metas. É uma meta bastante ousada, de redução de 60% das emissões até 2040. Então, uma meta ousadíssima, acima das metas globais. E a nossa meta, porque cada país tem uma necessidade ou um fator que contribui mais para emissões. No Suas caso do Brasil, particularidades, né? no caso da Europa, energias, né? No caso do Brasil, controle do desmatamento. Então, a grande lição de casa do Brasil para o mundo é controlar o desmatamento, porque na medida que você controla o desmatamento, mais floresta em pé, maior a capacidade de captura do carbono e armazenamento do carbono no solo. Isso aqui é uma boa
uma boa solução para o nosso desafio. E isso virou um ativo importante, né, Muito, para todo o mercado muito. que já está de olho em negociar e saber como é que ganha com créditos e carbono. Muito, sem Antes dúvida. mesmo de saber como é que, em algumas ocasiões, antes mesmo de saber como é que o planeta ganha. Fala, deixa É, eu ver quanto que eu ganho primeiro, o planeta a gente vê é depois, né? interessante para os mais antigos vão se lembrar, era muito comum na história da empresa brasileira, quando a empresa ia implantar uma fábrica num determinado lugar, quando derrubava a última árvore, tinha um churrasco, lançamento da fábrica nova, banda de música, festa. A derrubada da última árvore era vista como um sinal de o progresso chegou. Agora, quando uma empresa se instala num determinado lugar, a festa vem depois dela criar uma reserva de proteção no entorno dela e recuperar tudo aquilo que ela destruiu, plantando mais, inclusive, do que o que ela E destruiu para montar. valorizando a biodiversidade, Os né? Que é tempos são outros. bastante interessante. Aliás, tinha até uma empresa, uma das precursoras do país, que trazia no seu logotipo umas fábricas tradicionais aqui, desenho chaminés expelindo Exatamente. grossos rolos de fumaça, que era o sinal do Sim, é progresso. sinal de fumaça, poluição, né? Motor, era tudo É, visto como progresso. E agora, eu acho que as é tudo prioridades se menos invertem. isso, E né? aí as prioridades se invertem, porque realmente as mudanças do clima vão afetar a vida de todo mundo que habita o planeta. Vamos falar um pouquinho da ideia sustentável, quanto tempo que vocês estão no mercado, qual é o trabalho que vem sendo feito aqui em favor da causa sustentável e como é que vocês chegaram no Top Trends COP30? A Ideia Sustentável é uma empresa que está indo para o seu 30º ano, então eu sempre brinco 30 dizendo anos já? 30 anos ela vai fazer. Passou rápido, né? Passou bastante rápido. Eu costumo dizer que é uma empresa pré-histórica na discussão da sustentabilidade, porque a gente começou, não era nem sustentabilidade o termo, era responsabilidade social empresarial. Nascemos ali muito próximos do Instituto Etos, né? Então crescemos com essa discussão e acompanhamos em 3 décadas as evoluções conceituais. Então, era primeiro responsabilidade social empresarial, um pouco antes ainda investimento social privado, depois sustentabilidade 1.0, que a gente chama, que era mais reativa, sustentabilidade 2.0 mais proativa, até chegar no ESG, que é o termo hoje que mais praticado. Então, a gente cumpriu, passou por todas essas etapas Uhum. e tem uma visão muito histórica da evolução dessa discussão. Nós sempre fomos uma consultoria por missão e vocação, e aí, quando eu digo missão e vocação, talvez seja a minha vocação jornalística, de investigação. A gente sempre quis ser, procurou ser, uma think tank, uma consultoria que pensasse e produzisse conhecimento, e não só que replicasse um conhecimento que normalmente nem é produzido no Brasil, é produzido na Europa, nos Estados Unidos, e que se replica aqui. Então, a gente teve uma revista de ideias e tendências durante 10 anos, a gente promoveu vários estudos e criou uma figura internamente que a gente chama de Observatório de Tendências em Sustentabilidade, que com a inteligência artificial ganhou celeridade. Então, nós resolvemos agora fazer um estudo, pensando em COP30, olhamos para os principais temas que seriam discutidos e serão discutidos na COP30. Selecionamos 6. Nesses 6 temas, com apoio de inteligência artificial, a gente pesquisou tendências. Das tendências, selecionamos 10 por tema e depois submetemos a análise da inteligência artificial a 3 especialistas que ponderaram sobre as tendências, observando impacto, probabilidade de ocorrência e potencial de contribuição para o Brasil. E qual é o tema mais sensível dentro disso daí que você classificaria? Aqui eu teria que fazer uma. Eu diria que temos um tema, 2 temas muito. 3 temas muito conectados, que é
o tema da gestão de emissões com o tema adaptação à mudança do clima e financiamento climático, eu diria que é quase um bloco de três. Eles estão muito conectados e eles fazem parte do mesmo contexto. Tem um outro tema que é uma enorme novidade ainda como tema para o Brasil e para o mundo, que é o tema da justiça climática. Esse é um tema que também entrou entre os seis, que tem a ver com o seguinte conceito: as mudanças do clima afetarão todos nós, todos os habitantes do planeta, mas de maneira mais desproporcional os mais vulneráveis. É aquela história da corda arrebentando o lado mais fraco sempre, né? Exatamente, é o que a gente está observando. Basta dar um exemplo para ficar menos abstrato, o que aconteceu em 2024 com a tragédia climática do Rio Grande do Sul. O que a gente vê é um estado em recuperação, né, ainda investindo, já chegaram a 80 bilhões de dólares como verba para reconstrução, mas aqueles que tinham empresas e infraestrutura já recuperaram. Os mais pobres que perderam suas casas, eletrodomésticos, não, ainda estão vivendo essa dificuldade e correndo atrás de indenizações, né? E estão vivendo essa dificuldade. Nós já temos refugiados climáticos no mundo e no Brasil. É gente fugindo de determinadas regiões onde o problema do clima já traz dificuldades para a Quer sobrevivência. dizer, não bastasse o fator político Sim, em si, que é normalmente o que motivava sim. as grandes migrações no mundo, né? E isso vem aumentando, vem aumentando, vem aumentando. É. Eu me lembro uma época que era um escândalo absoluto você falar que tinha 30 milhões de refugiados no mundo. Sim. Hoje eu acho que a gente passa de 100, né? Eu acho que sim, eu acho que passa de 100. Com essas guerras, com Sim, esses sim, sim. desarranjos planetários aí. A gente aqui no Brasil estava habituado na década de 60, 70, né, com a seca profunda no semiárido brasileiro, a gente teve esse movimento migratório, né, de pessoas saindo das suas terras secas e improdutivas e vindo tentar sorte em outros centros. Isso já está acontecendo também na Europa. Alguns países já estão sentindo uma dificuldade grande, porque as mudanças do clima alteram os ciclos todos. Então já há falta de água. Onde havia seca, a seca está pior. Onde havia vento, agora são pequenos furacões. As águas em alguns lugares estão subindo, em outras, como na região do Amazonas do Brasil, estão descendo. Então, esse desequilíbrio, ele obviamente impacta a vida de todo mundo, até economicamente, né? A gente está vendo aí produtos como azeite e café muito mais caros, e a gente sente no bolso a mudança do clima. Mas quando você depende de uma infraestrutura do Estado, você está num grupo mais vulnerável, uma cheia como a que teve no Rio Grande do Sul, que foi, na verdade, uma quantidade brutal de chuva em 2, 3 dias, o estado inteiro não deu conta de, de tirar, de eliminar aquela água. E aí a gente viu casas e casas, famílias e famílias, hospitais, pontes que ruíram, que E foram a bem da destruídas. verdade, antes que alguém fale, ah, mas isso é Brasil. Não, Não. isso acontece em outros países também. Também acontece em outros países, mas aí vem uma das discussões que está no repertório do estudo e da COP, que é a adaptação às mudanças do clima. O que nós descobrimos, e isso é muito ruim ter descoberto na situação que a gente descobriu, quando aconteceu a tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, a gente percebeu que no Brasil ainda não havia nenhuma cidade ou estado com um plano de adaptação às mudanças do clima. E agora está todo mundo correndo, porque já percebeu que se não tiver uma resposta, as catástrofes podem ser A coisa vai ser frequentes, pior vai ainda. ser pior. Nós vamos por um rápido intervalo e voltamos já já no segundo bloco, trazendo o Ricardo Voltolini, CEO da Ideia Sustentável, para falar sobre sustentabilidade. Até já.
Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco do podcast de hoje. Nós estamos tratando de sustentabilidade com o Ricardo Voltolini, o Papa no assunto, que nos dá o prazer da sua visita aqui. Meu querido, me diga uma coisa, no dia que nós estamos gravando esse programa, é o dia que está acontecendo a reunião do G7 no Canadá. Que, aliás, começou com o G7 e já virou G6, né? A essa altura do dia. O que esperar dessa reunião? Vai ter algum protagonismo na questão sustentável, já que a COP30 está batendo as portas? Há uma grande expectativa que sim, eu tenho lido aí as semanas que antecedem, a construção de documentos, né, de acordos ou pré-acordos para chegar na COP com algo já, digamos, engatilhado, né? Para a conversa não começar ali muito nua e cruamente. Eu acho que assim, eu gostaria muito de ver como cidadão habitante deste planeta e há muito tempo trabalhando com o tema, mais ambição, né? Acho que falta ambição, e quando a gente fala de falta de ambição, eu não posso deixar de lembrar uma figura muito importante desse debate global, um sujeito chamado Paul Polman. Ele foi CEO da Unilever e sempre foi um protagonista dessa discussão enquanto estava à frente de uma das maiores empresas do planeta. Ao sair, ele se tornou um porta-voz oficial. E ele tem dito, eu acho que isso é uma boa frase para se colocar no começo de uma reunião do G7, ou G6, ou G6,5, que seria assim: não nos falta recursos financeiros, nem tecnologia para resolver a questão climática. O que falta, na verdade, é liderança e vontade de gerar impacto positivo. Aí vem uma outra discussão, né, que inclusive já virou meme de internet, né, que todas as empresas estão mobilizadas pela melhoria do ambiente, todas são favoráveis à política de baixo carbono, todos os governos são proativos e tal. Afinal, então quem é o sacana que está estragando tudo isso, né? Eu gosto muito dessa frase, eu acho muito É inteligente. realista, né? Eu penso a mesma coisa, e no fundo, apesar Quem é que da, boicota o desenvolvimento apesar da humano, quantidade né? enorme de ironia que ela traz, eu talvez por causa Sim. disso, confirma muito com a minha vivência empresarial. Eu estou num momento, depois de muitos anos fazendo este trabalho, que eu também chego em alguns momentos a duvidar da minha crença. Eu acho que a gente teve um fato muito interessante com o ESG, que pouca gente percebeu. Eu disse isso numa palestra recente e eu vi pelo nível de concordância que todo mundo parou para pensar e falou: você tem razão no que você está dizendo, que é quando imaginávamos, com a ascensão global do ESG, que é algo que nasce no universo dos investidores, evidentemente investidores millennials mais ativistas, como uma provocação do então secretário-geral da ONU, ali 2004. E quando isso ganha força no O início da Kofi Annan, né? pandemia, é o Kofi Annan, quando ganha força e passa a se disseminar, a Ideia Sustentável, experimentou também um boom de serviços em 2, 3 anos. Do mesmo modo que a gente viu um boom de serviços, a gente viu a montanha descer ladeira abaixo de novo. E aí a minha conclusão foi: quem chegou a essa discussão 20 e poucos anos depois, pressionado por circunstâncias, vai tentar fazer o mínimo e não o máximo. Te fazer uma pergunta por curiosidade minha agora. Você já reuniu muita gente em auditórios, empresários, jornalistas, ativistas, etc. Você entrou em alguma palestra meio descrente
e saiu profundamente otimista, sabendo que alguém comprou a sua mensagem, que comprou a sua ideia sustentável? Já aconteceu isso? Não, não. Eu nunca tive esse sentimento. Normalmente, o meu sentimento. Vou até te confessar algo que eu estava refletindo, acho que é a primeira vez que eu vou dividir em público isso. Eu estava fazendo um balanço da plataforma Liderança com Valores e olhando para mais de 350 depoimentos de CEOs, VPs e altos executivos sobre os diferentes temas de sustentabilidade. E aí eu estava olhando com um crivo mais técnico, analítico. E aí, num determinado momento, a primeira coisa que me ocorreu é vários desses depoimentos eu tiraria daqui e ninguém sentiria falta. O que eu quero dizer com isso? Que muitas destas pessoas, ao longo desses anos, que versaram sobre o tema, que tentaram associar seus nomes ao tema, não seguiram Jogar a coerentes. toalha. Não diria nem que jogaram toalha, eu diria mais, olharam pela perspectiva do que aquele tema poderia gerar de benefício reputacional ou de benefício operacional imediato, mas não a partir da perspectiva mais estadista de que empresa eu quero deixar para o mundo. Eu gosto da expressão do Sistema B, que trabalha com a ideia de que nós temos que trabalhar melhores empresas para o mundo, não melhores empresas para quem as lidera, para acionistas. Essa ideia das melhores empresas para o mundo foi algo que sempre foi a minha bandeira. E ao convidar CEOs, eu não queria apenas oferecer o holofote para eles contarem uma história bonita. Eu queria que eles se expusessem publicamente com compromissos Porque aí relacionados. tem um comprometimento, né? O Exatamente. que está faltando para as lideranças hoje realmente atingir um nível que você consideraria satisfatório no É, sentido de participação efetiva no processo aí? eu acho que a minha resposta ela vai ser simples, embora o contexto seja muito complexo. Eu vou pegar a expressão do Paul Polman e falar falta de vontade de gerar impacto positivo. Eu acho que a maioria das lideranças está preocupada aí apenas e exclusivamente com a dimensão econômica e com o curto prazo. Não importa que tipo de prejuízo ou que conta será empurrada para as próximas gerações pagarem. E a É gente a ainda, visão de curto prazo. e a gente, desculpa, Não, ok. e a gente ainda não falou da expressão greenwashing. Então, de um certo modo, acho que eu Isso posso tende pegar. a desaparecer se, Pior porque que a não. sociedade parece que ela tem está imbuída um pouco mais da boa vontade de fiscalizar, né? É curioso, porque, veja, no Ou passado, essa impressão é falsa? Não, você tem razão e vou até usar o seu dado. No passado, eu lembro que as empresas ficavam, elas, elas tinham um discurso mais retórico e menos prática, e quando eram flagradas numa perspectiva de greenwashing, elas ficavam acanhadas e que se desculpavam, etc, e procuravam melhorar. E botava a Hoje, culpa no estagiário, o certamente, né? no estagiário é quem fez o relatório. Hoje eu estou vendo um movimento contrário. Ao invés de eu ficar acanhado quando eu comunico, eu paro de comunicar, como se, na verdade, parar de comunicar resolvesse o problema. O que todos esperamos são estratégias de sustentabilidade mais ambiciosas, que as empresas encarem os seus grandes impactos ambientais com mais verdade, com mais vontade de resolver. E aí a gente vê ainda, você está falando de greenwashing, né? A gente tem a história de uma empresa brasileira, que prefiro não mencionar o nome. Só um adendo aqui que eu acho que cabe. Para quem não está acostumado com essa expressão, eu acho que greenwash a gente pode traduzir de coisa para inglês ver, né? É uma maquiagem verde, né? Uma limpeza verde. Mas a gente tem aqui episódios no Brasil de empresas, mas uma especialmente está sofrendo muito internacionalmente, que é de reiteradas vezes mentir no relatório sobre metas ambientais, especificamente climáticas, que não podem ser comprovadas pela ciência. Então, veja,
Por que isso, né? Eu me pergunto. Eu acho que tudo isso, no final das contas, lá na ponta, é um pouco como o Pullman diz. Ainda é mascarar uma realidade, ainda é olhar para uma visão econômica de curtíssimo prazo, na qual ainda a lógica é ganhar muito dinheiro no curto espaço ao menor custo possível, e o problema é o menor custo possível. Alguém pagará. Quem está pagando hoje? O patrimônio natural, a natureza e os seus recursos naturais, e as próximas gerações, que provavelmente vão ter que pagar a conta na forma de efeitos climáticos intensos, falta de recursos naturais. Falando em pagar a conta, não no sentido metafórico, mas agora no sentido contábil, digamos. Como é que fica essa questão do financiamento climático? Muito tem se falado, volta e meia surge algum projeto aqui, outro projeto ali, um anúncio aqui, outro acolá. Cada vez que o presidente do Brasil tem chance de conversar com empresários e com governantes parceiros, ele coloca essa questão de que o mundo, o terceiro mundo precisa de muito dinheiro, que os países ricos precisam financiar. Afinal, aonde que está o gargalo do financiamento e como é que a gente pode adiantar um pouquinho mais a carruagem? Essa é uma discussão, será uma das discussões da COP. Então, já tem aí os números colocados na mesa, né? 1,3 trilhão, pagos em bilhões ano até 2030, depois 2040. Essa definição de orçamento é uma. Os países ricos se reúnem e dizem quanto estamos dispostos a colocar nessa discussão. Normalmente é para adaptação ou mitigação de clima, de projetos em lugares que têm essa perspectiva de melhorar a questão climática. O Brasil está na rota por conta da sua biodiversidade. Obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente é um lugar para onde virar recurso e virar bastante recurso, mas basicamente é uma discussão política do tipo quem é grande e quem é pequeno. Então, alguns países, a China inclusive, em vários COPs, se atribuía uma responsabilidade menor, dizendo não fomos nós que queimamos petróleo, porque agora só que estamos chegando a um estágio de maior desenvolvimento. Os países mais antigos, a Inglaterra, a Europa, Estados Unidos, é que tem uma responsabilidade maior. E aí vira uma discussão meramente comercial de proteção de interesses. O fato é, já há compromissos claros com o financiamento climático e a gente espera ver no Brasil, agora na COP30, um pouco mais de ambição, tanto no valor quanto na distribuição. Esse dinheiro pode vir de doação de países, e aí são as relações multilaterais, podem vir de bancos centrais, de bancos multilaterais, podem vir Tipo de BRICS. tipo BRICS, pode ser blended finance também, que é uma mistura de recurso público com privado e não é dinheiro a fundo perdido, é com juros mais baixos. Pode vir do mercado de carbono, pode vir de várias direções. Aliás, o mercado de carbono, como um instrumento físico, como um instrumento de, de, de mercado financeiro Sim. mesmo, ele não pode ajudar de forma decisiva no convencimento do pessoal, porque você vê a questão, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Hum. E aí o empresário fica pensando, o empresário de uma maneira geral, evidentemente. Dizer, bom, quanto que eu ganho nessa? O que que eu levo com isso? Sim. A partir do momento que você fala, olha, você tem uma ferramenta aqui que vai te deixar bem na foto e vai te gerar recursos ainda. Vai remunerar o seu capital. Esse é um dos Por principais vias atrativos. transversas, eu diria, isso Sim. não pode ser um incentivo? Ele é uma ferramenta importante, tão importante que o Brasil já tem um projeto de lei, já está em curso a construção de um mercado de carbono regulado no Brasil, para entrar em operação em 2028, 2027. Já era para estar Já era para mais estar, maduro já isso era para aí, né? estar, mas é uma discussão atrasada. E o interessante do mercado de carbono
é que eu acho que ele vai expor mesmo, vai botar a nu quem está fazendo e quem não está fazendo. Porque a proposta do mercado de carbono não é você chegar à seguinte conclusão: bom, eu emito muito mesmo, quanto custa aí? Então, é X créditos de carbono, Tá eu aqui, pago a ó. minha emissão. Não, você precisa fazer a sua lição de casa nos três escopos de emissão de carbono e você só poderá compensar ou pagar o carbono naquilo que você não consegue mesmo reduzir, que são as chamadas emissões residuais. Então, obrigará a empresa a fazer a lição de casa. E aí você vai ter um mercado dividido entre credores e devedores. Quem fizer bem a lição de casa e se mantiver no teto estabelecido de emissões, vai poder gerar crédito de carbono. Aqueles que não conseguirem terão que comprar. Então, isso, no mínimo, vai colocar na real a realidade dos fatos, como eles são. Quais são as empresas que realmente estão se mobilizando para fazer bem e quais as que estão apenas querendo seguir na rota e depois ver se tem um mecanismo milagroso que compense tudo aquilo que eu fiz. O Brasil, com todo esse aparato de biodiversidade, a gente sai bem na frente, né, em termos de energias renováveis. Sai, sai. Esse é um fator competitivo importante do Brasil. Importantíssimo. A questão agora é como capitalizar isso daí, né? É, como capitalizar e como a gente ser reconhecido como protagonista. Que eu acho que essa vai ser uma das premissas da COP30, né? Eu acho que vai ser assim, é um pouco quais são os ativos que você tem para botar na mesa na hora de discutir protagonismo. O Brasil claramente quer ser protagonista. Já todos os indicativos estão nessa linha. Então, o que que você tem? Quais são os seus ativos? Do mesmo modo como ter fontes renováveis em grande abundância faz bem para a imagem do Brasil, faz mal para a imagem do Brasil, é uma PL da devastação, por exemplo, que está em discussão, vai para uma discussão na Câmara e pode ser aprovada, que seria flexibilização das regras de licenciamento ambiental. Péssimo isso. Que, aliás, só tomou pau de quem. É, porque é ruim, né? Ela só interessa aos produtores de alguma coisa que querem mais terra, então eles não querem os limites e não querem os rigores dos protocolos de estudo ambiental. Então tem uma figura nesse novo projeto de lei que é a liberação do estudo de impacto ambiental. Ele seria autodeclarado, você imagina? Que A parece uma empresa coisa diz, absurda para dizer o mínimo, é né? no mínimo absurdo, né? É a mesma coisa, é o que eu chamo de raposa tomando conta de galinheira, né? Então você vai deixar para alguém dizer, não, mas o meu negócio não é impactante. E você vai dizer, peraí, isso aqui é ciência, né? Tem que ter alguém dizendo que não é, não você dizer. Então, isso atrapalha como atrapalha os sinais que são enviados de exploração de petróleo na Amazônia, atrapalha também, né? Isso tem criado alguns transtornos para o Brasil, inclusive, nas discussões para preparativas da COP. Aliás, como é que fica essa questão da exploração de petróleo lá na Amazônia? Que tava uma guerra surda aí, né? E parece que vai, volta. Ela não tem decididamente apoio de nenhum ambientalista, nenhuma organização que trabalha pela, em nome da questão da descarbonização do planeta. Ao mesmo tempo, há justificativas econômicas plausíveis, que a gente poderia sentar e discutir, né? Então, qual é a mais plausível de todas? É o entendimento de que a gente está no momento de transição energética e que, portanto, neste movimento de transição, que pode levar 50 anos, 60, 70, o objetivo seria descarbonizar, mas não deixar de extrair um recurso que pode gerar benefícios econômicos para o país. Particularmente, eu acho que a gente tem condição de gerar
benefícios econômicos de outra forma, não explorando a bacia hidrográfica da da Amazônia. Amazônia. Eu acho que aí é uma questão de olhar, de visão de mundo, de estratégia, mas é algo que, do ponto de vista diplomático, vai gerar, né, aquele assunto que vai ter que parar e discutir. Poderia não ter que discutir, né? Poderíamos discutir descarbonização sem ter que justificar porque, ao discutir descarbonização, estamos querendo extrair petróleo. É um, é um dilemazinho de diplomacia que vai criar embaraço, O certamente. paradoxo, certamente. Pediria para você deixar uma mensagem final para quem vai participar da COP30. Bom, eu acho que a COP30, como eu disse no início da minha fala, eu acho que ela é uma COP com um simbolismo muito importante. Ela é a COP da floresta e é uma COP que pela primeira vez acontece no Brasil, né? Tirando ali Rio+20 e Eco 92 não eram COPs, né? Mas esta é a primeira que acontece. Acontecendo no Brasil, no meio da floresta, a gente vai ter como principal discussão o que podemos fazer para reduzir o curso das emissões de gás de efeito estufa. Acho que a expectativa de um cidadão comum deve ser observar muito bem como os embaixadores do seu país vão trabalhar para costurar os melhores acordos, o que significa ter metas mais ambiciosas de redução de emissões neste momento. Falamos com Ricardo Voltolini, CEO da Ideia Sustentável, a quem agradecemos bastante a presença. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Forte abraço e força nessa luta Vamos que juntos. já é sua de alguns anos e, afinal, é de todos nós. É isso aí. Vamos Grande juntos. Um abraço. abraço.